Milagres, fatos divinos ou criações humanas? Essa é uma pergunta que inquieta muita gente. Será que os milagres católicos são reais ou apenas frutos de uma fé ingênua? Quando falamos de curas milagrosas ou sinais divinos, é comum ouvir: isso é só superstição. Mas será mesmo? Ao longo deste vídeo, você verá como a Igreja Católica trata os milagres com um rigor impressionante, capaz de confrontar até os maiores céticos. E aí, pronto para desafiar suas próprias crenças e descobrir o que está além do natural? Imagine-se diante de uma cura inexplicável. Para muitos, é um sinal claro de Deus; para outros, um simples acaso. Mas será que dá para descartar o sobrenatural assim tão facilmente? Em Lourdes, por exemplo, milhões de fiéis testemunham curas que a ciência não explica. Vamos entender juntos como a fé e a razão não apenas coexistem, mas se complementam. Agora, pense comigo: por que algumas histórias de milagres continuam vivas por séculos? É só um acaso que eventos como o milagre eucarístico de Lanciano desafiem todas as explicações científicas? Talvez, esses relatos guardem algo mais profundo, algo que a ciência não consegue medir. Continue assistindo, e você verá como isso se desenrola. E, cá entre nós, quem nunca duvidou de algo aparentemente milagroso? É normal. Mas a pergunta que fica é: como a Igreja Católica consegue convencer até os mais céticos? Fique por aqui e descubra como ela separa a fé verdadeira de simples crença supersticiosa. O que são milagres? Uma visão católica. Os milagres, na visão católica, não são truques de mágica ou meras coincidências. Eles são manifestações do poder divino, sinais que Deus envia para fortalecer a fé. Diferentemente do que muitos imaginam, a Igreja não aceita qualquer evento como milagre. É preciso que ele seja inexplicável à luz da ciência, algo que transcenda as leis naturais. Um exemplo clássico é o de uma pessoa que se recupera de uma doença incurável após uma oração fervorosa. A Igreja não para na emoção, ela investiga. Por que isso aconteceu? A explicação natural? Se todas as hipóteses falharem, então pode-se considerar um milagre. É um processo meticuloso que combina ciência e espiritualidade. Os milagres também têm uma missão: inspirar conversão e renovação de vida. Eles não existem para provar algo, mas para tocar corações. É como receber um bilhete pessoal de Deus dizendo: estou aqui, confie em mim. Quem testemunha um milagre sente essa mensagem de forma única, muitas vezes mudando completamente sua vida. E se você está pensando: mas por que não vejo milagres hoje em dia? Talvez eles estejam mais próximos do que imaginamos. Às vezes, são detalhes do dia a dia que não percebemos. Mas isso nos leva a uma questão ainda mais intrigante: quais milagres já foram reconhecidos pela Igreja ao longo da história? Milagres reconhecidos pela Igreja, um olhar para a história. A Igreja Católica possui uma rica história de milagres documentados e analisados ao longo dos séculos. Entre os mais famosos estão as curas milagrosas em Lourdes. Desde que Nossa Senhora apareceu ali, mais de 70 milagres foram oficialmente reconhecidos, sempre com investigações rigorosas que desafiaram médicos e cientistas. Outro caso impressionante é o milagre eucarístico de Lanciano. Imagine um pedaço de pão que, ao ser consagrado, se transformou em carne. Séculos depois, análises científicas confirmaram que a substância é, de fato, tecido humano. Como explicar algo assim? A ciência teve que admitir: não há explicação natural. A incorruptibilidade de alguns santos também intriga até os mais céticos. Como corpos que deveriam ter se decomposto permanecem intactos por séculos? Exemplos como o de Santa Bernadette revelam que, muitas vezes, o sobrenatural deixa pistas visíveis para quem quer enxergar. Esses casos não são apenas histórias antigas, eles continuam vivos, inspirando gerações e fortalecendo a fé. Mas o que muitos não sabem é que a Igreja não aceita milagres de forma ingênua. Pelo contrário, ela tem um método rigoroso para investigá-los. Vamos explorar isso? Como a Igreja investiga milagres? Quando algo aparentemente milagroso acontece, a Igreja Católica não o aceita de imediato. É preciso seguir um processo criterioso, que envolve cientistas, médicos e teólogos.
Tudo começa com a coleta de evidências, que devem ser robustas e inquestionáveis. Sem isso, nada feito. Por exemplo, em casos de curas milagrosas, médicos independentes analisam o ocorrido. Eles buscam explicações naturais, e caso nenhuma seja encontrada, a investigação avança. É como um tribunal, onde cada detalhe é examinado. Só depois de muitas etapas é que o evento pode ser considerado um milagre. A ciência desempenha um papel crucial nesse processo. A Igreja não vê a ciência como inimiga, mas como uma aliada na busca pela verdade. Esse rigor é o que diferencia a fé católica de crenças supersticiosas, mostrando que fé e razão podem caminhar juntas. E isso nos leva a uma reflexão interessante. Será que estamos presenciando milagres modernos que simplesmente não reconhecemos? Vamos entender como sinais divinos podem estar mais próximos do que imaginamos. Milagres modernos, sinais divinos em tempos atuais. Vivemos em um mundo tão saturado de informações que, muitas vezes, os milagres passam despercebidos. Quem nunca ouviu falar de eventos extraordinários que parecem desafiar a lógica? Alguns acreditam que os sinais divinos continuam acontecendo, mas nosso olhar cético nos impede de percebê-los. Um exemplo recente são curas inexplicáveis atribuídas à intercessão de santos modernos, como São João Paulo II. Relatos de fiéis que receberam graças após rezarem a ele continuam surgindo, desafiando explicações naturais. Será que são coincidências ou algo maior? Os milagres modernos, muitas vezes, não têm o mesmo impacto que os relatos antigos porque vivemos em uma era de descrença. No entanto, isso não significa que eles não aconteçam. Talvez falte apenas um olhar mais atento para enxergar a presença de Deus nos pequenos detalhes. Mas como distinguir um milagre verdadeiro de uma simples crença supersticiosa? Essa é uma questão que a Igreja leva muito a sério. No próximo tópico, vamos entender como ela diferencia a fé genuína de práticas questionáveis. Fé versus superstição. Como diferenciar? A Igreja Católica é clara: milagres não têm nada a ver com superstição. Enquanto a fé genuína busca uma conexão profunda com Deus, a superstição é uma prática vazia, baseada em medos ou crenças sem fundamento. É por isso que a Igreja condena veementemente qualquer tentativa de misturar milagres com práticas supersticiosas, como amuletos ou simpatias. Por exemplo, quando alguém atribui uma cura à força de um objeto, e não à intercessão divina, a fé se transforma em superstição. A Igreja ensina que os milagres são sempre direcionados à glória de Deus e nunca devem ser usados como pretexto para práticas egoístas ou místicas. É uma linha tênue, mas crucial de ser entendida. Mas como identificar essa diferença? A fé verdadeira nos leva a confiar em Deus, enquanto a superstição nos amarra a rituais sem significado. Quando rezamos pedindo uma graça, por exemplo, reconhecemos que o poder está em Deus, e não em algo material. É a confiança, e não o medo, que deve guiar nossas ações. E é aí que entra o papel da investigação. A Igreja não aceita milagres sem uma análise cuidadosa, porque sabe que a fé precisa ser cultivada com maturidade. No entanto, há casos em que até a ciência fica sem palavras. Vamos ver como isso acontece? Milagres que tocam a ciência. Alguns milagres reconhecidos pela Igreja desafiam tanto as leis naturais que até os cientistas ficam sem explicação. Um exemplo é o fenômeno de corpos incorruptos, como o de Santa Bernadette Soubirous. Quando seu corpo foi exumado décadas após sua morte, ele permanecia intacto, como se o tempo tivesse parado. A ciência tentou, mas não conseguiu explicar. Outro caso fascinante são as curas milagrosas em Lourdes. O santuário é conhecido por inúmeros relatos de fiéis que voltaram para casa completamente curados de doenças graves. Médicos que analisaram esses casos reconheceram que não há explicação natural para algumas dessas curas. Não é interessante como ciência e fé, muitas vezes vistas como opostas, podem se complementar? Mesmo eventos como o milagre eucarístico de Lanciano foram submetidos a análises científicas. O tecido transformado é de carne humana, especificamente do coração, e o sangue é do tipo AB, idêntico ao encontrado no Santo Sudário. Coincidência? A ciência não tem respostas, mas a fé tem.
Esses milagres mostram que Deus age em todos os campos, até mesmo naquilo que consideramos impossível. E mais do que provar algo, eles têm o poder de transformar vidas. Vamos falar sobre isso? Milagres e a transformação de vidas. Os milagres não se limitam ao extraordinário, eles também acontecem no íntimo dos corações. Quando alguém testemunha ou experimenta um milagre, a transformação interior pode ser ainda mais impactante que o fenômeno em si. É como se Deus dissesse: estou aqui, confie em mim. Muitas conversões começam assim. Pense em São Paulo, que teve sua vida completamente transformada após a visão de Cristo no caminho para Damasco. Hoje, ainda vemos histórias de pessoas que, após experimentarem milagres católicos, abandonam vidas desregradas e se voltam para a fé. Não é apenas sobre curar o corpo, mas a alma. Além disso, os milagres muitas vezes despertam um senso de propósito. Quem recebe uma graça sente a responsabilidade de compartilhar a mensagem com o mundo. É como uma corrente do bem, onde cada pessoa toca outra, espalhando sinais divinos. Não é à toa que muitos santuários, como Lourdes, se tornaram pontos de renovação espiritual. Mas, mesmo com tantas histórias transformadoras, há quem se mantenha cético. Como enfrentar essas críticas? Vamos entender agora como a Igreja lida com os questionamentos. Argumentos céticos: fé à prova de críticas. Os céticos argumentam que milagres são apenas coincidências ou fenômenos ainda não explicados pela ciência. Mas a Igreja Católica acolhe esses questionamentos com serenidade. Em vez de ver o ceticismo como uma ameaça, ela o trata como uma oportunidade para aprofundar o diálogo entre fé e razão. Um exemplo é o trabalho de cientistas que estudam milagres, como médicos que analisam as curas em Lourdes. Muitos começam céticos, mas saem impressionados com o que encontram. O fato de que algo não pode ser explicado não prova sua inexistência, mas nos convida a ir além da superfície. Além disso, a Igreja entende que a fé é pessoal e não pode ser imposta. Quem escolhe acreditar em milagres o faz por experiência e confiança, não por obrigação. No entanto, isso não significa que a fé seja cega. Pelo contrário, ela é sustentada por evidências e pela história de séculos de eventos documentados. Por fim, os milagres desafiam o ceticismo porque não se limitam a um campo específico. Eles tocam a ciência, o coração e a alma. E é exatamente isso que nos leva à reflexão final: o que os milagres significam para nós hoje? Vamos concluir essa jornada. Os milagres são mais do que eventos extraordinários, eles são sinais de que Deus está presente em nossas vidas, nos chamando a confiar nele mesmo quando tudo parece perdido. Eles não são sobre provar algo, mas sobre nos lembrar de que a fé e a razão não precisam ser inimigas, elas podem andar de mãos dadas. E você? Já percebeu os sinais divinos ao seu redor? Talvez a cura inesperada de alguém próximo, um momento de paz em meio ao caos, ou até mesmo aquele acaso que transformou sua vida. Se você olhar com atenção, talvez veja que os milagres estão mais próximos do que imagina. Se esse vídeo tocou seu coração, não guarde isso só para você. Inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative as notificações. Juntos, vamos espalhar a mensagem dos milagres católicos e inspirar outras pessoas a encontrarem a luz da fé. Deus abençoe você, e até o próximo vídeo.